Bom dia, senhoras e senhores vereadores. Bom dia, senhores e senhoras presentes. Hoje, 1º de dezembro, mais uma sessão ordinária na Casa do Povo. Bom dia a todos aqueles que nos assistem pelas redes sociais. Bom dia aos senhores funcionários e senhoras funcionárias. Quero convidar o senhor secretário para proceder à chamada dos senhores vereadores. Bom dia, senhores e senhoras vereadoras, público que nos assistem nas galerias da casa, aos que nos assistem através dos meios de comunicação, sejam todos um bom dia. Chamada dos senhores vereadores Antônia Marina Lima Paula, Clebson Marcos da Costa, Diego Anderson Mendes de Castro, Elisardo Simão Rabelo, Nanô Rabelo, Emanuel Mendes Soares, Evaldo Batista da Silva, Francisco Clécio Peitosa Freitas, Francisco Elisângelo Umbelino Ribeiro, Francisco Hugo de Alencar Filho, Francisco Lourenço da Silva, Francisco Mardoni de Melo Ximenes, Iraildo Souza Martins, João Alves do Nascimento, João Damasceno Continelli Neto, José Cordeiro de Abreu Júnior, Cássio Anselmo de Oliveira, Maria Aline Lima da Silva, Raimundo Maciel de Freitas Filho, Raimundo Filho, e Victor Moroni Silva de Nojosa. Eram esses, senhor presidente. Existe coro regimental, senhor secretário? Existe sim, presidente. Existe coro regimental, em nome de Deus, dou por aberto a presente sessão e já colocando a ata da sessão anterior em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, se levante. Aprovada a ata da sessão anterior. Convido o senhor secretário para fazer a leitura da matéria existente no expediente. Senhor secretário, gostaria de pedir a inscrição na ordem do dia. Secretário, gostaria também de me inscrever, viu? Tomara que você saiba explicar, sabe o que eu vi nas redes sociais. Rapaz, não acredito que o João tenha pegado eu hoje. Passei 2 sessões sem vídeo, deixou pra mim hoje. Ei, escapou da outra, ó. Ei, escapou. Requerimento número 044/2022 do vereador Neto Girão. Informar as suas prerrogativas legais, serve do presente para requerer a Defesa Civil de Maranguape, na pessoa do senhor representante legal, o senhor Francisco Adriano Alves Braga, que seja tomadas as devidas providências em caráter de urgência quanto ao risco de rompimento da barragem do açude privado situado na localidade de Boa Vista dos Vieiras, de propriedade do senhor Zé Moura, que recentemente ocorreu o deslizamento de parte que foi consertado ano passado, levando também em consideração o fato que a quadra chuvosa se aproxima. Vereador Neto Girão. Requerimento. Ixi, Maria, vai ter uma confusãozinha aqui na área. Já senti. Indicação 594 de 2022. Do vereador João Alves do Nascimento, indica ao chefe do Poder Executivo Municipal Rita Cordeiro Câmara o estudo técnico financeiro no sentido de viabilizar a implantação do piso salarial de enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem e parteiras do município de Maranguape. Vereador João Alves, só por questão de cabimento, ao seu requerimento, à sua indicação, ainda existe a questão no quadro funcional, as parteiras existem? Na lei consta, é? Eu pensei É uma indicação, é, João? É indicação. Eu gostaria de subscrever. Eu pensei que tinha sido Também, vereador. João, do quadro funcional. Ei, João. Moção número 123 do vereador João Alves. Informado no uso de suas prerrogativas legais regimentais, respeitosamente requerer que o seguinte constar nos anais dessa casa: moção de apoio à implantação da Lei Federal número 14.432/2022,
que institui o piso salarial de enfermeiras, técnico de enfermagem, auxiliar de enfermagem e parteiras. Vereador João Alves. Agora aqui pegou pesado, viu? Mardoni Chimenez. Tô brincando, Terezinha, aqui tô vendo um monte de coisa junto aí, Terezinha. Moção 122 do vereador Francisco Mardoni de Melo Chimenez, informado de suas prerrogativas legais, vem respeitosamente requerer que seguinte constar nos anais dessa casa, moção de parabéns à primeira-dama do município de Maranguape, Suzana da Nóbrega da Câmara, pela passagem de seu aniversário natalício, hoje, no dia 1º de dezembro. Vereador Francisco Mardoni de Melo Chimenez. Pedir permissão para subscrever? Todos autorizados. Está negado, Clebson. Senhor presidente, através deste encaminhar esta augusta Casa Legislativa os balancetes de receita e despesa, bem como a documentação comprobatória de despesa em mídia CD do município de Maranguape relativa ao mês de outubro de 2022, composta por documentos abaixo relacionados. Prefeitura de Maranguape, Átila Cordeiro, Câmara, Prefeito. Indicação 591 de 2022 do vereador Hugo Filho. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal da Cordeiro Câmara, a pedido do suplente vereador Sérgio Paes, que seja providenciado o conserto da pavimentação em pedra tosca da rua Sebastião Sabino e rua Maria Alice Carioca, situada no bairro Parque Iracema. Vereador Hugo Filho. Secretário, por gentileza, eu gostaria de retirar de pauta o projeto de lei 038 de 2002, que eu vou entrar com outra propositura. Vereador, eu também queria pedir para tirar o projeto 040 de 2022, tirar de pauta, por favor. Terezinha, me ajuda aqui com os dois projetos solicitados e retirados. Quais são? Já fiz leitura. 040. A mesa acata a retirada a pedido dos senhores autores, vereador Mardoni Chimenez e vereador Júnior da Topic. Júnior Cordeiro. Obrigado, secretário. Tá, presidente. Vixiu. Requerimento 043. 043 de 2022 do vereador Hugo Filho. No uso de suas prerrogativas legais e regimentais, vem respeitosamente, certo do presente, para expor e requerer que seja, tanto Enel como CAGES, vem dispensando um péssimo serviço de atendimento ao público em nosso município, tendo em vista que os usuários maranguapenses dos serviços ficam de lado externo dessas instituições, à mercê do sol e da chuva, em face da ausência de acomodações adequadas para o atendimento ao público. Vereador Hugo, eu gostaria de me associar às suas palavras e também hoje é o tema que usarei da tribuna dessa casa, a pedido de alguns populares que se encontram totalmente desrespeitados pelas empresas Enel e CAGES. Me associo no seu requerimento, vereador. Indicação 593 de 2022 do vereador Raimundo Filho. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal da Cordeiro Câmara que ordene ao setor competente providenciar o carro de iluminação pública para a rua Capitão José Marques, bairros Altos de Itapeba do Sul. Indicação 592 do vereador Raimundo Filho. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal da Cordeiro Câmara a construção de uma areninha no distrito de Itapeba do Sul. Vereador Raimundo Filho. Encontra-se sobre a mesa, dando entrada para a apreciação, projeto de lei número 048 de 2022, considera de utilidade pública o centro comunitário do Parque das Rosas e adota outras providências. Vereador José Cordeiro de Abreu Júnior. Projeto de lei número 047 de 2022, denomina de Raimundo Dias de Souza, a praça situada no bairro Outra Banda e adota outras providências. Vereador, autor José Cordeiro de Abreu Júnior da Topic. Eram essas as matérias, senhor presidente. Senhor presidente, eu gostaria de ler um convite expresso a todos os vereadores, foi? A Prefeitura de Maranguape convida a todos para o lançamento do Natal Mágico, dia 3 de dezembro, na Praça da Liberdade, às 20 horas. Projeto de lei 047/2022,
de autoria do vereador José Cordeiro Abreu Júnior da Topic, encaminhado para as comissões competentes. Projeto de lei 048/2022, de autoria do vereador José Cordeiro de Abreu Júnior, encaminhado para as comissões competentes. As indicações e as moções lidas pelo secretário José Evaldo Batista são deferidas por essa presidência. Requerimento 043/2022, de autoria do vereador Hugo de Alencar, encaminhado para a ordem do dia. Requerimento de número 044/2022, de autoria do vereador João Damasceno Neto Girão, encaminhado para a ordem do dia. Pergunto ao senhor secretário se existe algum vereador inscrito. Existe sim, presidente. Antes disso, eu gostaria de pedir a licença ao senhor presidente, em nome da mesa diretora, cumprimentar os senhores suplentes de vereadores que se encontram na galeria da casa, vereadores, ex-vereadores, suplente Sérgio Paz, suplente Gatinha. Deixa eu ver se tem algum mais aqui que foi candidato na passada, me ajude aí. Eu não sei se meu amigo do Maranguape Notícias, suplente vereador Chico Brito, o Chico foi candidato. Sejam todos bem-vindos, como os demais que se encontram na galeria, mais um dia de trabalho legislativo municipal. Vereador Mardoni Chimenez, senhor presidente. Todos se sinta cumprimentado. Vereador Mardoni Chimenez, que se dispõe de 10 minutos com a palavra. Bom dia, excelentíssimo senhor presidente Lourenço Filho, a mesa diretora, senhores e senhoras vereadores dessa augusta Casa Legislativa. O meu pronunciamento hoje vem repleto de gratidão. Gratidão por estarmos agora no próximo dia 3, cumprindo mais um compromisso de campanha assumido por mim e pelo prefeito Átila Câmara. Nós iniciaremos dia 3 o lançamento do programa Castração, que irá castrar mais de 1.000 cães e gatos aqui no município de Maranguape. Isso é fruto de muito trabalho, senhoras e senhores. É fruto de um trabalho contínuo, de meses de articulação, fruto do trabalho do prefeito Átila Câmara, fruto do trabalho da secretária de saúde, doutora Cleonice Caldas, fruto do deputado Célio Stude, fruto da nossa articulação, fruto da articulação também da vereadora Marina Lima, que traz temas relevantes também a esta casa, voltado para a causa animal, do nosso médico veterinário, coordenador da zoonose, Dr. William Nóbrega, e todos os protetores, né, que colaboram diariamente para que a gente possa avançar com a pauta da causa animal aqui no nosso município. E gostaria de dizer que muito me honra poder ser um representante desta casa, neste poder de uma causa que vem ganhando cada vez mais notoriedade no nosso Maranguape, no estado do Ceará, no Brasil e no mundo, que é o bem-estar animal. E ainda nesse sentido, eu gostaria de ressaltar para os ouvintes que nos acompanham nas minhas redes sociais, quem nos acompanha também aqui por meio das redes sociais da Câmara de Vereadores, que ainda nesse sentido eu gostaria de ressaltar minha primeira indicação que fiz nesta casa no ano de 2021, que eu estive aqui junto com a protetora, dona Tereza, em que a gente pedia a reestruturação do centro de zoonoses do município de Maranguape e a implantação do Vetimóvel aqui no nosso município. E nós estávamos na Praça da Liberdade em 4 de outubro de 2020, assumindo esse compromisso, e em 4 de outubro de 2021, nós estávamos lá mais uma vez com a bênção de Deus e a bênção de São Francisco, no dia 4 de outubro, entregando este equipamento importante que é o Vetimóvel, que já vai atendendo mais de 3.000 animais aqui no município de Maranguape. O Vetimóvel é um equipamento itinerante que percorre todo o município, sendo nós, aqui de Maranguape, a primeira cidade da região metropolitana a implantar esse equipamento voltado para o bem-estar animal. E também nessa minha indicação de
início de 2021, que foi a nossa primeira indicação protocolada nesta casa, nós também pedimos a reestruturação, reforma e reestruturação do Centro de Controle de Zoonoses do município de Maranguape, que agora está sendo reformada a pleno vapor pelo prefeito Átila Câmara, e aí deixa aqui também a nossa gratidão. E hoje, senhoras e senhores, eu protocolei aqui nesta casa um projeto de lei que cria a Semana de Proteção e Bem-Estar Animal. Ainda nessa linha do mês de outubro, que nós iniciamos os trabalhos voltados para a causa animal. O projeto de lei visa que na primeira semana de outubro a gente coloque a Prefeitura de Maranguape à disposição, colocando palestras, colocando em tema, em pauta a discussão voltada para a causa animal nas escolas e nas repartições públicas do município, com a finalidade de conscientizar a nossa população sobre a guarda, sobre abandono, sobre tutoria, sobre vacina e sobre os bons tratos que os nossos animais merecem. E dito isso, senhoras e senhores, eu conto com o apoio de vossas excelências quando esse projeto iniciar a tramitação para votação. Eu tenho certeza que a gente pode contar com a sensibilidade de todos, porque aqui a gente sabe que existe outros vereadores, a exemplo da vereadora Marina, que atua e defende também a causa animal. E aí eu não poderia deixar de registrar, meus amigos, também o empenho, o esforço da vereadora Marina Lima para que isso acontecesse, né? A vereadora Marina, que eu conheço desde a época dos movimentos estudantis, que acho que lá nós iniciamos a gostar de política, a gostar de participar das decisões da cidade, visando o bem comum da nossa juventude. E a vereadora Marina também é autora de uma indicação aqui nesta casa, que pede ao Poder Executivo a implantação de um programa de castração com parceria das clínicas populares, né? E nós também fizemos essa articulação lá junto à parceria, junto à Secretaria de Saúde, junto ao prefeito, junto ao deputado Célio, para que a gente pudesse hoje estar entregando essas castrações aqui no município. E repito, serão entre cães e gatos, machos e fêmea, serão castrados mais de 1000 animais. E eu não tenho dúvida que isso irá ter um impacto significativo no controle de natalidade dos animais aqui do município de Maranguape. E aí eu gostaria de deixar o convite a todos vocês, senhores vereadores, a quem nos assiste pelas redes sociais, nas minhas redes sociais e nas redes sociais desta casa, para se fazer presente, levar o seu pet. No dia 3, próximo sábado, aqui na Igreja Matriz, será o lançamento do programa Castração, em que terá atendimento com o Vetmóvel, também a presença do deputado Célio Stuart, a abertura da solenidade e início dos trabalhos pelo prefeito Átila Câmara, às 9 horas. Dia 3, próximo sábado, às 9 horas, na Praça da Igreja Matriz, nós daremos início a esse grande programa, que é um programa inédito, que nunca antes aqui no município de Maranguape aconteceu, e que graças a este tema ter sido trazido a esta casa pelos vereadores, pelos edis que defendem esta causa, agora nós temos uma realidade. Primeiro, temos um Vetmóvel que percorre todo o município de Maranguape, levando atendimento médico veterinário e vacinação para todos os distritos e os bairros da sede do município. Segundo, estamos reformando o centro de zoonose, que dará uma melhor qualidade de vida para os animais, tanto para os animais que chegam lá em estado terminais, quanto a volta das consultas que existiam lá diariamente, mas que tinham sido cessadas por conta da má condição de se operar a medicina veterinária naquele local. E logo, com a articulação nossa também, da Secretaria de Saúde e do prefeito, será entregue à população esse novo equipamento. Então, meus amigos, muito obrigado. Ficaria muito feliz de contar com a presença de todos no próximo sábado, para que a gente possa juntos lançar esse programa de castração. Avisa para os amigos, leve seus doguinhos, leve seus gatos, levem seus pets, né? Não, pet não é só cachorro e gato, e eu tenho certeza que será um programa que a nossa população ansiava, e com certeza será muito bem-vindo. Mais uma vez, registro aqui a minha gratidão ao prefeito Átila Câmara pela sensibilidade à causa animal aqui no nosso município de Maranguape. Vereador, o senhor me permite, do seu precioso tempo? Pois não, vereador. Meio minuto. Fica à vontade. Primeiro, vereador, eu conversava em off com a vereadora Marina, eu gostaria de fazer aqui um reconhecimento público a vocês dois jovens parlamentares que tive o prazer de conhecer nesse mandato,
e que tem, por si só, um pensamento muito voltado à causa animal, não só o bem-estar animal, mas também com algumas prevenções para que no futuro nós tenhamos um controle populacional desses animais. E vejo, vereador Mardoni, que em 2 anos de trabalho, vejo que de tanto insistir e persistir junto a uma causa que era esquecida, vocês já estão colhendo os frutos e diria eu, doces frutos esses, que já a população de Maranguape sentirá quando nós tivermos, através desse programa agora de castração animal, a diminuição do número de animais pelas ruas de Maranguape em caso de abandono, em situação de abandono, eu estarei com meus olhos voltados, se Deus quiser, a dizer e reconhecer que teve iniciativa dos 2 nobres parlamentares, a vereadora Marina e o vereador Mardoni, que muito bem usa a tribuna da casa de hoje para trazer uma boa nova de uma conquista, de um trabalho sonhado, e agora eu posso dizer que, se Deus quiser, se tornará realidade ao bem-estar e o cuidado com a causa animal no município de Maranguape. Fica aqui o nosso reconhecimento, o nosso apoio, enquanto parlamentar, a qualquer que seja matéria relacionada a esse assunto, trazido aqui por um dos dois, terá sempre o meu reconhecimento, o meu total apoio. Queria parabenizar, aproveitando a Vossa Excelência, a vereadora Marina Lima, que já também usará da palavra. Parabéns aos dois, porque isso é causa vencida. Obrigado, vereador Evaldo. Sempre uma satisfação ouvi-lo. Então, meus amigos, agradeço a oportunidade, presidente Lourenço Filho. Fica aqui o nosso bom dia a todos, quem está nos acompanhando, e conto com a presença de todos dia 3. Muito obrigado, são essas as palavras, senhor presidente. A presidência agradece a palavra do vereador Mardoni Chimene. Pergunto se o secretário se existe mais algum vereador inscrito. Vereadora Marina Lima. Vereadora Marina Lima, com a palavra, que se dispõe 10 minutos regimental. Vai ter briga agora. Bom dia à tribuna da casa, bom dia a todos que estão nos assistindo, bom dia aos meus colegas vereadores, a minha colega vereadora Aline Lima, que nós nos confundimos sempre, as pessoas, né, chamando Aline Lima e Marina Lima, o nosso secretário também, confundindo os nossos projetos. Sempre é um prazer usar este microfone, esta tribuna, né? E hoje é um motivo muito especial, como o vereador Mardoni falou. Mais uma ação está sendo realizada através do prefeito Átila Câmara, né? E é muito bom contar com um prefeito que é sensível a algumas causas. E o Átila, ele tem essa característica, muitas vezes porque é normal que um prefeito ele não domine todos os assuntos, mas ele é muito curioso. Eu me lembro quando eu falei a primeira vez sobre o SAD e sobre a estomoterapia, porque quando a gente escuta essa palavra a primeira vez, a gente pensa que é algo relacionado ao estômago, né? Só que não entende que na verdade, é a pele, né? E aí ele não sabia muito bem, mas eu me lembro que no outro dia ele pesquisou e veio falar comigo sobre SAD e sobre estomoterapia, e no outro dia o SAD já estava reestruturado. Inclusive o Neto conhece muito bem a equipe do SAD, né? Então, o Átila, ele tem essa característica, ele é alguém que escuta e ele vai atrás, né? E eu acredito, Mardoni, que as políticas públicas, elas começam aqui. Elas começam com as discussões aqui. E, às vezes, as nossas discussões são bem acalorosas, né? Saem até, às vezes, assim, a gente estava brincando, vai ter briga hoje, porque é aqui que começam as discussões, mas são daqui que nascem as políticas públicas. E é muito importante que a gente fale sobre diversos assuntos, né? E falar sobre a causa animal. E dividir essa causa com os vereadores, e principalmente com o vereador Mardoni, para mim é muito importante, porque como o vereador falou, nós já dividimos causas passadas, né? Eu acredito que nós somos os vereadores mais jovens da casa, não chamando os meus outros amigos de mais experientes, né? Mas somos os vereadores antes dos 30, né?
E aí, tu tá antes dos 30 também, não tá, Aline? Tá não, amiga? Mas a cara tá, amiga. E aí a gente já foi de movimentos estudantis, eu era presidente do SEM, o Mardoni era presidente da UMES, e a gente meio que veio da mesma época e está tendo o prazer de dividir o mesmo período legislativo. E quando chegamos aqui, acabamos nos encontrando em algumas pautas. E o que poderia, porventura, virar briga, né? Virou uma forma de batalharmos juntos. E eu acho que quando a gente, vereador, descobre que a nossa força está na união, é aí que a gente encontra o segredo, né? E aí eu não falo somente, né, sobre mim e o vereador Mardoni, mas eu falo sobre todos os outros, né? Graças a Deus, eu tenho uma afinidade, eu acredito que eu tenho uma afinidade com todos os vereadores, né? Alguns, claro, a gente acaba ganhando uma afinidade maior. O Júnior faz questão de falar que eu aprontava dentro da topic dele, mas eu acho que isso não é verdade, né? Mas, assim, claro que alguns a gente acaba adquirindo uma afinidade maior do que outros, mas aqui a gente entra nesse clima de respeito. E eu acredito que é assim que a gente vai construindo política pública, e por isso que essa união é importante entre os vereadores, entre o legislativo, para que juntos a gente construa políticas públicas no executivo. Então, aqui eu quero parabenizar abertamente, novamente, o trabalho do vereador Mardoni, né, que, como ele falou, a primeira indicação dele foi em relação ao Vetmóvel, a estruturação do centro de zoonose, e logo em seguida eu fiz a indicação em relação à castração, e essas indicações se encontraram, e hoje a gente está tendo a feliz realização de ver tudo isso acontecendo em tão pouco tempo, né? E compartilhando isso tudo junto. Isso é política pública acontecendo de forma real e chegando na população e chegando nos nossos animais, né? Então isso para mim é muito importante. É para isso que a gente foi eleito, né? E eu agradeço de verdade. Reitero o convite que todos possam estar lá, dia 3, compartilhando, né, de mais um feito, junto com o prefeito Átila, junto com a Secretaria de Saúde, o doutor William, o Vetmóvel, o deputado Célio Studat, que foi o primeiro deputado que colocou a emenda em relação a isso, que eu me lembro, eu indo para a faculdade e o Célio espalhando papelzinho, panfletando para ser vereador em Fortaleza. E hoje ele é deputado com a mesma causa. Então, para a gente ver aonde essa causa e como essa causa é importante e como ela precisa de representação. Né? Uma causa, como o vereador Evaldo falou, que muitas vezes era esquecida, mas que hoje, como ela precisa de uma representação. Né? Então, eu deixo aqui mais uma vez o meu agradecimento ao nosso prefeito Átila Câmara, agradecimento a todos os vereadores, né, que compartilham, que nos ajudam, né, quando a gente traz requerimentos, projetos de leis, indicações, até quando, por exemplo, o Evaldo pede 1 minuto da fala, quando o outro vereador pede 1 minuto da fala para ajudar, isso é muito importante, né? Então, assim, muito obrigada de verdade, e eu estou muito feliz hoje de usar essa tribuna mais uma vez, e para dizer que mais uma indicação hoje está sendo realizada, e que mais uma vez algo que a gente indicou está se tornando política pública, porque só quem ganha é o nosso povo. E é isso, gente. Muito obrigada. A presidência agradece as palavras da vereadora Marina. E obrigado, filha. E eu pergunto ao senhor secretário se existe o líder do governo, o vereador Evaldo Batista, que se dispõe de 10 minutos de mental, mais 10 minutos de líder. Com a palavra.
Bom dia, senhor presidente, bom dia, mesa diretora, senhores e senhoras vereadoras, público que nos assiste nas galerias da casa. Gostaria de, mais uma vez, enfatizar que sempre a gente mantém o respeito por aqueles que pleitearam também a vaga de vereador aqui, que de uma forma direta tiveram os seus votos e contribuíram para que algum outro chegasse aqui. Então é sempre um prazer cumprimentar a todos os suplentes de vereadores que aqui se encontram nas sessões legislativas. Senhoras e senhores, público maranguapense que nos assiste através do meio de comunicações, a nossa fala hoje será breve, mas nós não poderíamos deixar passar um assunto tão importante trazido a esta casa num requerimento do vereador Hugo Filho, ao qual eu também me sinto contemplado. Senhores, é de tal forma nossa culpa, ou tão só nossa culpa, nós deixarmos acontecer o tratamento que a CAGES e a COELSE, a ANEL, né? A ENEL, dão aos nossos irmãos maranguapenses. É vergonhoso, é desumano e, acima de tudo, é irresponsável a maneira, doutor Clebson, como essas duas empresas tratam os nossos munícipes, as pessoas que a mantêm aqui nos seus escritórios dentro, e em plena chuva e sol, nas filas, ao relento, são atendidas os nossos irmãos maranguapenses, e por essa casa a gente vai fechando os olhos, vai passando o tempo, e eles continuam maltratando nossa população. Foi motivo de um requerimento nosso, uma audiência pública com a CAGES aqui ano passado, quem lembra disso? E aí, pasmos os senhores, eles se apegaram ao momento passado por o povo brasileiro, por todos nós, de pandemia, e conseguiram juridicamente se esquivar de mandar um representante para dar explicações a essa casa. Mas hoje, não há mais motivo para se esconderem atrás dos seus gabinetes, dos seus balcões. O que está sendo feito com a população maranguapense é o seguinte: se paga em dia água e luz, se atrasar é cortada, e se for para religar tem que ir para a fila da humilhação para pagar um serviço ao qual todos nós dependemos deles. E não sei se os senhores se sentem como eu, indignados, mas isso é também de responsabilidade nossa, dessa casa, dos representantes legítimos do povo, fazermos aqui questionamentos e abordagem, por que não dizer, intimarmos essas pessoas através daquilo que é prerrogativa de lei do vereador, porque são prestadores de serviço dentro do município. Não há justificativa para essas pessoas continuarem prestando um mau serviço, desprezando os usuários, os nossos irmãos, e nós fazemos de contas aqui que não está acontecendo nada. Vereador Hugo Filho, peço a Vossa Excelência que não só através desse requerimento, mas que a gente reative aqui a convocação de representantes da CAGES e da ENEL para dar explicações da forma grosseira, brutal e desrespeitosa como tratam os nossos irmãos maranguapenses. E eu queria fazer esse grito aqui chegar até eles, que nesse momento se encontram em suas boas salas confortáveis, principalmente a dona CAGES, que eu sou que sou vítima já há anos. Para quem não sabe, eu, como moro em distrito, na grande seca que passamos recentemente, que o açude do Amanari chegou a zero na sua capacidade d'água, a CAGES, ela é essencial para o funcionamento quando ela tem o que vender. Quando ela não tem o que vender, ela vira as costas. E vocês sabem quem ficou responsável pelo povo que não tinha água para lavar uma roupa, água para os serviços essenciais de suas casas? Nós, vereadores, fomos atrás de cavar poços profundos, reativar poços no Denox. Na época, o então vereador Elisiário nos ajudou. Reunimos mão de obra para ligarmos água, Raimundo Filho, para abastecer a caixa da Manari de 3 poços, em parceria com o doutor Marcelo do Denox. E essa empresa sequer colaborou, sequer com uma bomba de água, para assim levarmos o serviço de emergência ao nosso povo. A dona CAGES, ela é excelente para vender o que não é dela. Uma riqueza natural, um produto que é concedido pela natureza, através de sua grande generosidade divina, de Deus com a população, que é a água. Material esse de suma importância, produto esse de suma importância para a nossa sobrevivência, mas nós não podemos deixar que em pleno período de abundância de água, nosso povo seja tratado da maneira que está sendo maltratado, meu querido Chua. Você hoje, para conseguir fazer uma reclamação na CAGES, é uma humilhação.
Você não consegue, você tem que madrugar nas filas aqui ao lado. Eu passo cedo, talvez um dos vereadores chega mais cedo a essa casa, todas as sessões sou eu. Já tem, John Kennedy, fila de pessoas no sereno para ser atendido pela bela e senhora dona de soberana, poderosa Enel, que atende as pessoas por uma simples brechinha, sem dar oportunidade que as pessoas tenham acesso a um serviço prestado com dignidade, que é de atendimento. Então, meus irmãos, eu ouço o vereador Clebson Marques. Bom dia a todos. Vereador Evaldo, você está sendo muito feliz aí nesse seu pronunciamento. Eu pedi uma parte exatamente para dizer isso aqui, que por coincidência, o meu escritório fica vizinho à Enel, e eu sou testemunha ocular maior desta humilhação diária com relação a essas pessoas que precisam da Enel. Se é chuva, é na chuva. Se é sol, é no sol. E escreveu, não leu, está encostando viatura de polícia lá, nas brigas das pessoas, que, como você bem falou, é através de uma brechinha, de um gradeado lá, dessas coisas. Por isso, senhores, que eu sou contra a privatização de algumas empresas prestadoras de serviço público. Salvo não me engano, o dono hoje da Enel é um coreano que está lá na Coreia, não está nem aí para o brasileiro que está passando essa humilhação diária lá. Agora, talvez porque parece que o atendimento é marcado pela internet, melhorou só um pouquinho mais, mas antes disso, as filas dobrava esquina, e quando eu entrava e saía, eu encontrava amigas e amigos meus na humilhação naquela fila para ser atendido pela Enel. Isso não pode existir, uma verdadeira humilhação. Por isso que, para concluir, eu fui e continuo sendo contra a privatização de serviços públicos como esse da Enel, que a gente tem que esperar um governo bom que funcione. Ali, pelo dinheiro que arrecada, era para ter um atendimento no ar refrigerado, com cadeiras, para poder o povo se sentar e esperar o atendimento. Mas não, é naquele cubículozinho, naquela brechinha daquela grade. Muito feliz você no seu pronunciamento e obrigado por essa parte, vereador. Ouço o vereador Neto Girão. Vereador Evaldo, bom dia, obrigado. Também só para contribuir, acontecendo muito nas áreas rurais, a conta duplicada, né? Quando você já chega 2 faturas da conta da Enel, fazendo uma média. Então, se você quiser fazer uma economia, você não pode, que a média já está feita e já está sendo cobrada outra fatura por igual valor. Que a gente nunca vê o desconto, só vê o aumento. Na verdade, eu não sei se o vereador Hugo Filho tinha pedido tempo. A parte também é o vereador Hugo Filho. Evaldo, bom dia a todos. Evaldo, eu tive pessoalmente nas duas autarquias, tanto na CAGES como na Enel. Tentei falar pessoalmente com os responsáveis. E expliquei por que não abriu, porque já existe a sala, não vai ter ônus para as duas prestadoras de serviço, e eles falaram porque é um regimento, foi baixada uma portaria interna, que eles teriam que ser cumprido dessa forma. O que eu estou pedindo aqui no requerimento é que a gente entre com a ação no Ministério Público, já que a CAGES me forneceu o nome do responsável do escritório da CAGES aqui em Maranguape, mas a Enel não me forneceu. Por isso eu fiz o requerimento, tudo baseado dentro do Código do Consumidor, que está ferindo todos os artigos, e a gente entrar junto com o Ministério Público para ver se a gente ameniza esse sofrimento desses usuários. Eu parabenizo o vereador Hugo Filho, e aí eu faço aqui o último apelo aos senhores. Não vamos fechar os olhos a essas empresas capitalistas, que elas vêm, usurpam do dinheiro público e prestam um péssimo serviço. Sem contar que a dona CAGES, a gente batalha aqui através de requerimentos, sonha em levar qualidade para o nosso trânsito nas comunidades, para as ruas da nossa comunidade,
com calçamento, com asfalto, e eles vão lá irresponsavelmente, Gatinha, furam lá, quebram lá o asfalto, quebram lá o calçamento, Manuel, e ficam lá, a Deus dará. Isso chama-se falta de compromisso e respeito, Raimundo Filho. Nós não podemos vir para essa casa, simplesmente para pactuar com uma empresa que única e exclusivamente, Mardônio, só visa lucros e que sequer atende reivindicações, solicitações, reclamações da nossa população de uma forma digna. As pessoas são atendidas pela rua, em meio à rua, sol e chuva. Não dá para nos calarmos diante de um fato desse. Vereador Júnior da Topica aqui para encerrar, presidente. Vereador, foi muito feliz esse pedido seu, porque o que a gente vê da Enel em Maranguape é uma falta de respeito. Isso eu já coloquei em sessões anteriores, o que eles fazem com a população ali no sol e na chuva, como já foi colocado. Outra questão também que a gente tem que levar em consideração é a tensão de rede elétrica que eles fornecem para Maranguape. Quando chega no horário de 6 horas em diante, no horário de pico, a gente pode analisar que a tensão elétrica da gente, ela baixa para 180, 190. É por isso que hoje a gente tem esse problema grande dentro do município de queima de iluminação pública. O pessoal faz a manutenção, com 15 dias, 20 dias está a iluminação queimada. Por quê? Por causa dessa questão. Então, isso é uma das questões também, que seria interessante a gente voltar a fazer aquela audiência pública, vereador Evaldo. Você foi muito feliz, para a gente cobrar deles respeito com Maranguape, tanto em relação à população, que tem que ser bem atendida, como também no fornecimento de energia. Porque eu acho que há muitos anos eles não fazem uma adequação de cálculo de carga elétrica para a gente. E está aí, né, o nosso prefeito falando no parque industrial, falando em o município crescendo, muitas áreas sendo habitadas, e a nossa carga elétrica é a mesma. Em relação à CAGES, é outra esculhambação, né? Você vê ali no Parque Santa Fé, em algumas ruas, eles quebraram para fazer essa adutora, tá lá, tá com mais de ano, tudo quebrado. Aí agora acharam pouco, foram fazer umas ligações de casa, é mais buraco. E a gente fala e eles não estão nem aí, porque eles não têm a quem dar a resposta. A gente vem cobrando, várias sessões aqui, a gente vê outros vereadores, a gente falando, mas eles não estão nem aí, né? Tem dinheiro, tem poder e acha que pode chegar em Maranguape e fazer o que quer. Então a gente tem que tomar realmente as providências. Eu acho que isso aí tem que ser levado mesmo ao Ministério Público e ser convocado as duas empresas para prestar esclarecimento aqui da Câmara para a população de Maranguape. Obrigado a todos os que nos apastearam. Eu queria, para encerrar, dizer, vereador Hugo, estaremos firmes nessa batalha, que é para conseguirmos que a CAGES e a COELS não prestem favor, que eles não estão prestando favor, não. Cumpram o que manda o Código do Consumidor, que é prestar um atendimento de qualidade à nossa população. E nós temos que usar de todos os meios, doutor Cleves, para que obrigarmos, se não dermos para conseguirmos no diálogo, mas obrigarmos judicialmente que essa verdadeira, eu não vou usar palavrão, mas a sacanagem que fazem com a nossa população, deixando o povo na rua, na chuva e no sol para ser atendido, nos escritórios da CAGES e da Enel em Maranguape, seja solucionado. Faça aqui, em nome do governo municipal, do prefeito Adler, que é muito sensível a essas causas, para que a gente faça em conjunto, executivo e legislativo, uma audiência pública onde a gente convoque a Enel e a CAGES para dar explicações pela falta de respeito e atendimento à população do nosso querido município de Maranguape. Obrigado a todos os senhores, tenham um bom dia. A presidência agradece as palavras do vereador Evaldo Batista e quero só para reforçar, parabenizar o vereador Hugo e todos aqueles que pastearam sobre essas duas empresas. Realmente, esses dias a gente está fazendo uma obra pela CAGES lá
no nosso distrito. Passou 10 dias sem água. Nesse período a senhora me procurou que a água dela estava cortada, a Cagés cortou. Deu prazo, ó, amanhã eu encerro o serviço cimental, a pobre não teve o dinheiro, cortará a água dela. Aí eu digo, minha filha, já atrás, já arruma dinheiro para pagar. Minha filha não precisa pagar não, que não está tendo água. Então a Cagés veio lá, tal, e parece que é uma programação. Todos os meses, falta 10 dias d'água. Eu acho que para não gastar, eu acho que estão fazendo isso, estão desligando as suas bombas e estão dizendo à população que está dando prego. Aí aí o engenheiro estava lá e estava almoçando, eu cheguei lá e peguei conversar e tal. Aí ele disse, meu senhor vereador, disse, a Cagés está quebrada. Aí eu digo, meu amigo, isso é uma aberração, a Cagés quebrada. Aí eu citei, o senhor conhece um pássaro por nome de Corrupião? Aí ele disse, rapaz, conheço. Eu digo, a Cagés, para mim, é como se fosse o pássaro Corrupião. Corrupião é um pássaro que toma ninho, ele não trabalha, ele toma o ninho dos outros pássaros. Assim a Cagés, os políticos lutam pelo dinheiro federal, o dinheiro estadual, faz uma suja, a Cagés todo dia chega lá e toma de conta e vai vender água cara demais e não dá assistência ao povo. Ele achou graça. E disse, realmente a gente recebe muita reclamação. E cortou o assunto. Aonde é que a Cagés está quebrada? Aonde é que a coisa está quebrada? Quebrada estamos nós, que estamos pagando, que não estamos recebendo. Pega com o seu secretário se existe mais alguém para falar. Não. Presidente. Presidente. Pois não. Presidente, me permita quebrar só o protocolo aqui rapidinho. Vereador Evaldo, eu acho que a gente deveria nos reunirmos com o secretário de... Eu não sei se quem cuida dessa parte é o controle urbano ou a Secretaria de Obras, que existe uma lei municipal, né, que trata sobre a obrigatoriedade da Cagés recuperar o asfalto ou calçamento danificado no prazo de 48 horas. Existe um ditado popular que diz que o cabo só acorda quando dói no bolso, né? E aí, eu acho que a prefeitura tem que começar a notificar, se não cumprir 24 horas, começa a multar, e se não pagar a multa, bota para a procuradoria botar na dívida ativa e executar. Só reforçando, quebraram o asfalto da Brasília há 10 dias. Lá é 1.400 metros, tem que ser feito. Foram lá, pediram dois homens, eu botei os homens, pagando do meu bolso. A Cagés trouxe uma rede por conta dela, por sinal agregada, alugada de alguém, e abriu uns 120 metros, e deixou em aberto. Se eu quis, e foram embora. Se eu quis, mandei meus homens, pelo menos tampar de baixo, está lá, os dois sinalizador da Cagés, e está lá a pista quebrada, furada, e a gente reclamou, mas não tem a quem, não tem resposta. Infelizmente, nós chamamos aqui outro dia a Coelcio também, e tá a Câmara, e nem resposta eles deram, mas a gente vinha aqui a essa casa. A gente procura, o Ministério Público também fica parado, lento, porque não tem interesse. Não tem interesse. Agora, se for uma coisa de um político público, aí o Ministério Público parte para cima em menos de 24 horas. Mas se for uma coisa da população, infelizmente, é demorado. Porque a gente já deu entrada aqui na Coelcio. Os caras da Coelcio mandaram uma fita dizendo que não podia não, que estava na pandemia. Mas se essa casa tivesse fechado aqui, nós já tínhamos sido intimados, nós tivéssemos com medo de pegar o Covid, não tinha trabalhando pelo povo. Nós já tínhamos sido intimados pelo Ministério Público. Mas a Coelcio, a Cagés, pode fazer o que quiser, não é intimada não. Mas nós fizemos a nossa parte. Nós pedimos a presença delas aqui, mas nem vieram, nem mandaram representante. Nesse momento, encerramos o grande expediente e iniciamos a ordem do dia. Requerimento número 043 de 2022, do vereador Hugo Filho. No uso de suas prerrogativas legais e regimentais, serve-se do presente para requerer, tanto da Enel como da Cagés, vem dispensando um péssimo serviço de atendimento ao público em nosso município,
tendo em vista que os usuários maranguapenses dos seus serviços ficam do lado externo dessas instituições, à mercê do sol e da chuva, em face da ausência de acomodações adequadas para atendimento público. Vereador Hugo Filho. Requerimento 043/2022, de autoria do vereador Hugo Filho. Para a primeira votação e única. Com discussão. Para discutir, senhor presidente. Pois não, vereador. Senhor presidente, vereador Neto Girão, que também parabenizar aqui o vereador Hugo pela entrada desse requerimento e que esse requerimento também possa aqui a casa, já que é em comum de todos os vereadores, já se fomentar uma audiência pública que possa chamar todos, como o vereador Mardônio aqui falou, chamar a Contradoria, a gente chamar aqui a Procuradoria, o controle urbano, que possa endereçar também o Ministério Público, para que, caso o senhor presidente, na Enel e nem a CAGES mande representantes, que a gente possa entrar no Ministério Público com a ação civil pública, que assim possa trazer realmente algum resultado. Então, que a casa possa fazer, em nome de todos os vereadores, uma audiência pública, para que possa ser debatido isso com mais urgência possível. E, de preferência, que a gente faça isso antes até do recesso. Senhor presidente, eu gostaria de discutir só mais um pouco para essa matéria. Eu estava vendo aqui um documento de 2010, apresentado pelo líder comunitário Chico Brito, que já é uma causa que ele vem há tempos lutando contra a CAGES. Chico, igual a você, no município de Maranguape, existem centenas ou milhares de pessoas que brigam contra a CAGES e Coelce. Parece ser uma luta de Davi e Golias, parece até que você paga para ver pedindo favor à CAGES. Primeiro, o que ela faz, o meu querido vereador Júnior? Ela faz lá, cobra um valor exorbitante pelo serviço prestado. Se a pessoa se sentiu prejudicada pela metragem, dona Rabelo, da água, estou falando no caso da CAGES, você vai ter que procurar o escritório. No escritório não resolve. E aí, eu fico sempre na questão final da coisa. Eles já fazem isso pela falta de acesso que a população tem, Raimundo Filho, de procurar os seus direitos. Esses escritórios vivem fechados por trás do período da pandemia, até hoje com um argumento que não existe mais, para não prestarem à população os esclarecimentos devidos, vereador Aline. A CAGES e a Coelce não é de hoje que ela brinca com a população de Maranguape. Isso é há anos, eu venho vendo isso. Tem pessoas no meu querido distrito de São João da Manari, que a casa só é um banheiro fora de casa e um lavatório na cozinha, uma pia. Eu não vou citar o nome, mas é ali vizinho meu pai, no fundo daquele beco lá do meu pai. Vê agora R$186. R$186 cobrando-se pelo serviço prestado da CAGES. De R$32 para R$186. Foi tentar reclamar. A pessoa do escritório local disseram que houve um erro na leitura, na medição. Mas vai todo um processo que vai para a direção para ser revisto, para ser descontado nas futuras medições, meu filho. Ou seja, você, se não pagar, é cortado. E para cortar e para religar, que é outra mina de fazer dinheiro, isso é igual a fábrica das multas, tem que pagar o serviço de religação. Tanto o Coelce como a CAGES, elas hoje trabalham com duas estratégias que não tem uma coisa mais viável financeiramente no momento para elas. O cidadão comum é usuário do serviço essencial, água e luz, que na hora que se sente prejudicado não tem a quem reclamar, e que se deixar de pagar por um motivo ou outro, financeiro, ou por um problema de saúde, ou sei lá, o serviço é cortado. E a CAGES para religar passa 30 dias. E ela para religar vai no dia que quer. Ou mais. Você tem que pagar uma taxa. Então assim, eu acho que isso não é só assunto pertinente. É assunto de propriedade dessa casa. É um assunto que o vereador Mardoni, se eu não me engano, eu não sei se ano passado, eu não recordo, porque depois dos Covid da vida, e a idade não me ajuda, eu estou assim, mas eu não sou velho assim não, viu, Neto? A idade da minha ajuda, o vereador Mardoni entrou com um projeto de lei nessa casa, obrigando a CAGES a
a fazer o serviço, se eu não me engano, o conserto, de onde ela quebrasse, para prestar o serviço que ela usa como argumento que tem que quebrar a pista, quebrar os calçamentos, quebrar as estradas, para ela ser obrigada a deixar como encontrou. E até hoje, vereador Mardônio, o que eu continuo vendo é que eles vêm aumentando. Vereadora Aline, ali naquela rua que chama-se João Ramos, mas reconhecido como Vila dos Graúnas, não só vive no escuro, porque o fornecimento de energia não alcança mais da população de lá hoje, o medidor não é suficiente, e a CAGES alega que tem que ser trocado, a CAGES na Coelce, e esse medidor eles não querem colocar porque é caro, eles não colocam, falou em dinheiro com eles, você não consegue nada. É tanto que um ramal de qualquer rua para a CAGES ligar, não tem erro, você tem que entrar com a escavação, você não consegue, para você pagar depois o que você vai consumir. E lá nessa mesma rua, que nós conseguimos asfaltar no nosso mandato, final do nosso mandato passado, eles cavaram um buraco ali vizinho com o comércio do Gola, que um rapaz de Itapé do Sul se encontra no frontão hoje, um sábado desse, os dois vinham de moto, caíram dentro do buraco e quebrou a perna. Sábado, 4 horas da tarde, a ambulância do município não pôde porque era fratura exposta. Foi chamar o SAMU, saíram do meio da pista lá, a agente de saúde, Aureliana Nonô, conseguiu que o SAMU chegou lá, à noite, esses rapazes deitados na pista quente. Aí eu pergunto, aonde é que fica a indignação da população, a não ser diretamente com nós, agentes políticos? Porque eu não sei se vocês sabem, eu não sei briga de casal entre marido e mulher, mas tudo que se diz a município, o culpado é o vereador. Tudo! Na hora que se corta o fornecimento de um serviço desse, que nós não temos participação legal e não temos o conhecimento de como funciona, vereador João Aldo, é penalizado, vereador. Nossa rua está no escuro. Cadê os representantes daqui? Está faltando água há mais de uma semana. Cadê o vereador? E aí eu passo aqui um apelo, mais uma vez. Me perdoe, presidente, pela extensão durante a matéria em votação, mas é de indignar o que eu vi antes de ontem no escritório da CAGES aqui de Maranguá, pessoal, serenando as pessoas procurando o canto para se esconder ou para se abrigarem, para buscarem ali um serviço que é obrigação. E aí eu peço a vocês, não vamos deixar que esse sentimento de revolta, de desprestígio do nosso povo morra aqui, não. Vamos colocar força, vamos nos unir em prol de um bem comum, o nosso povo. Fica aqui, mais uma vez, um pedido, um apelo para que nós unamos força, para buscarmos solução, trazendo nessa casa os responsáveis pela falta de respeito no serviço prestado pela Coelce, que é a Enel, e a CAGES do município de Maranguá. Obrigado, presidente, obrigado a todos os senhores e senhoras vereadores. Obrigado, vereador. Você sempre batendo em tese importante, que as pessoas acham que ser vereador é a mil maravilha. Mas eu digo até assim, desculpe a expressão, mas ô bichinho para sofrer é vereador. Outro dia, Evaldo, nós que somos do interior, estava umas 2 da tarde, no dia de domingo, chegou um bebo, lá tem um boteco lá, o bebo sentou, amarrou o cavalo dele na beira da lagoa, onde assim uma praça, debaixo de um pé de pau. E de repente o cavalo fez a necessidade dele lá, cobrou lá no meio da pista. Um pedacinho eu estava na Zezé, que fica em frente, o pessoal que vota comigo, passou uma senhora que não gosta de mim, não vota, não sei porquê. Aí isso é coisa bonita, aí, toda suja, porque não tem vereador. O que é que eu tenho culpa? O povo vereador tem culpa. De domingo, 2 da tarde, de um cavalo fazer as suas necessidades. Então, infelizmente, pessoal, aqui, 19 sofredores que lutam, que apanham sem merecer. Coloca o projeto em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, levante. Aprovado. Encontra-se sob a mesa o requerimento de número 044, 2022, o autor, o vereador Neto Girão, informado no uso de suas prerrogativas legais regimentais, serve do presente para requerer a Defesa Civil de Maranguape, na pessoa do seu representante legal, o senhor Francisco Adriano Alves de Braga, que seja retomada as devidas providências em caráter de urgência, quanto ao risco de rompimento de barragem do açude privado, situado na localidade de Boa Vista dos Vieiras, de propriedade do senhor Zé Moura. Vereador Neto Girão, não vou ler na íntegra, porque eu já tinha feito na leitura inicial. Coloca na votação. Projeto. Requerimento 044/2022, de autoria do vereador João Damasceno Fontenelle, Neto Girão.
Em discussão. Pois não, vereador. Senhor presidente, relembrando bem aqui que foi uma comoção grande pública aqui no nosso município, que aconteceu ali no Santa Fé, aquela tragédia lá da cidade do Carapeba, né? E nesse mesmo momento também foi entrado nessa casa para que fosse também visto esse açude da Boa Vista dos Vieiras. É um açude particular, mas que quando ele traz algum risco à nossa população, o poder público pode notificar que possa ser consertado, que possa ajeitar a parede desse açude. Foi colocado na época umas lonas, porque estava no período chuvoso, para que pudesse minimizar, mas passou o período chuvoso, não foi feito mais nada, e por algumas chuvas que está caindo agora, já teve até um deslizamento, e o medo daquelas pessoas que quando vai passar essa água, está grande, até mesmo em questão de risco até de vida. Então a gente pede que com caráter de urgência, possa ser notificado e de uma vez por todas resolvido, para que assim não possa trazer danos nem materiais e nem danos físicos a essas pessoas próximas a esse açude. Coloque o projeto em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, levante. Aprovado o requerimento do vereador Neto Girão. Essa matéria da segunda votação, quem apontou? Eu não sei se juridicamente tem brecha para a gente entrar contra isso. É difícil. Mas depois ver isso aí, juridicamente, que eu não sei como é. Acho que não deve ser muito fácil encontrar uma brecha para entrar contra ele. Eu não sei se é a votação. Ei, Neto, licença, presidente, eu estou achando graça aqui, porque eu estou consultando o Mardoni juridicamente, né? O Clepson não está mais aqui, saiu escondido. Aí eu vi agora o Mardoni, lembrei lá ali que encontra-se um senhor de gravata, terno, né? Acho que é advogado também. Eu lembrei aqui de uma coisa rápida, eu fui para o fórum, o problema do tamanho do mundo de pensão, né? Só que eu fui de gravata e paletó do rei, que eu tinha saído da sessão, 2012. Era a pensão do meu menino, problema. Estou de gravata e paletó, a gente saindo daqui atrasado já. Aí quando eu cheguei no colo, a dona Adriana, uma senhora que tinha lá, que eu conheço até hoje, lá dos Altos da Vassoura. Senhor Evaldo, eu estou aqui porque eu estou vendo a hora do meu menino ir preso. O senhor não pode fazer nada não, o senhor agora é advogado, né? Eu digo, minha filha, isso aqui, esse traje aqui é só um... Se entrar eu e você, agora fica preso eu e você e seu menino. Eu tenho medo de nós entrar contra a Cairessa, a Coel, ficar nós, porque... Ele sempre tem razão. A Cairessa Coel sempre tem razão. Sempre. Projeto de resolução número 027 de 2022. Concede a medalha do Mérito Legislativo Capitão de Abreu ao senhor Antônio Delani Freire de Lima. E da outras providências. O autor, vereador Neto Girão. Segunda votação, presidente. Projeto de resolução 027/2022. De autoria do vereador João Damasceno Fontenelle Neto Girão. Para a segunda votação com discussão. Em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, levante. Aprovado e encaminhado para a próxima sessão e a terceira votação. Pergunto ao senhor secretário se existe... Se existe algum vereador inscrito para explicações pessoais. Não, presidente. Ninguém... Não existindo nenhum vereador inscrito para explicações pessoais, damos por encerrada a presente sessão, convocando os senhores para terça-feira, dia 6, no mesmo horário, no mesmo local. Um bom final de semana a todos. E um bom jogo amanhã do Brasil.